digo mais uma vez, esse projeto não é meu. Esse projeto é de todos nós, artistas cariocas, que fazemos, ou fizemos, ou faremos estes movimentos que fazem com que a arte flamenca se manifeste no Rio de Janeiro e faça parte da história. E hoje o entrevistado é um cara muito bacana, com quem eu tive a oportunidade de conviver um tempo, tivemos alguns caminhos juntos, e hoje ele não está no Rio de Janeiro, ele está para o sul do Brasil, que é o Robson Gambarra, a quem eu vou chamar agora, né? Bom papo, e que assim, que eu me recordo, pelo menos das minhas andanças com o Robson, nunca vi o Robson com coisas ruins, sempre de bom astral. Tá aí o Robson entrando. Fala, meu amigo de muitos anos. E aí, cara? Que Só assim que bacana. a gente se vê, né? Olha, É verdade. eu vou explicar ao povo como funciona. A live, se a gente está com a internet muito cheia, o que acontece? Ela vai oscilar, pode cair, pode travar, tá? Então, se Certo. daqui a 1 hora eu não terminar a nossa conversa, o que vai acontecer? A live vai fechar, eu vou salvar essa live e retorno para a gente continuar o papo. Tá bom, Robson? Tá? Então vamos lá. Olha a Vitória entrando aí. Vitória, já estou mais tecnológico. Viu que eu não estou mais com cara de fantasma? Que amor, na vitória, cara. Bom, Robson, é um prazer muito grande você estar aqui. Vou tirar o fone que está dando eco para mim. Você me escuta bem? Grande você estar aqui, porque a gente teve uma história junto no princípio, né? Caminhos se cruzavam e depois cada um seguiu o seu rumo. Então, eu queria que você contasse, primeiro de tudo, você tem alguma formação em dança? Sim, na verdade, eu comecei fazendo aulas de expressão corporal no Senac. Eu sempre tive vontade de dançar, mas não tinha aquela coragem, né? De entrar direto numa escola de balé e tal. Então eu fui comendo pelas beiradas, né? Aí, com aquele medo, assim, né? Aquele receio, muita vontade, mas ainda com aquela coisa, né? Que é característica da época, aqueles medos, aquela coisa, será que vão? Mas aí, então, eu fiz essas aulas e essa professora, Eliane, ela era muito, muito bacana, ela me incentivou bastante e a partir da força dela, da energia dela, eu fui me entusiasmando e um belo dia passei na frente ali da escola da Simone Falcão, Balé Simone Falcão, a grande maestra, né, balé, e a qual tenho um carinho muito grande, tenho muita saudade de tudo ali e de tudo que ela proporcionou, né, me passou, das coisas que vivemos ali na aprendizagem da dança, do balé e outras modalidades também. Só que até aí eu não tinha contato com o flamenco, né, nenhum contato com o flamenco. Eu estava na dança ali, fazendo balé, sapateado, dança moderna. Na época ali não tinha contemporâneo, era moderno, jazz. Participando dos espetáculos, né? Eu ganhei uma bolsa integral, porque senão não ia ser possível. Na realidade, né? De quem quer fazer dança, complicado. Mas ela super incentivou, me deu bolsa integral, e eu fiquei alguns anos com ela ali. E até que um belo dia veio um colega, na verdade eu não lembro exatamente quem foi, que passou e me mostrou, trouxe uma fita cassete. Será que vamos ter que explicar o que é uma fita cassete? Vai revelar a nossa idade, Robson. Melhor não. Bom, me mostrou. Cara, aí me mostrou. Fala. Simone Falcão é uma academia que está aberta ainda, é no centro de Niterói agora, tá?
Isso é o que, Robson? É anos 80? Anos 80. Isso foi em 83 eu comecei a fazer o balé. Fazer Tá. aula com ela. Aí você escutou a fita cassete. Vamos voltar lá para a fita cassete. Ela aquilo ali e eu escutei, eu falei, cara, o que é isso? Que loucura! Me arrepiou todo, né? Eu fiquei enlouquecido. Da onde é? Do que se trata? O que é isso? Eu quero isso para mim. Ah, cara, isso aí é flamenco. Flamenco, sim, na Espanha, Andalucia. E aí me explicou algumas coisas. E eu alucinei. Eu fiquei louco e eu falei, eu quero isso para mim. Eu só pensava nisso a partir daí. Então eu fui buscando. Como tu sabe, né, Ricardo? Você bem sabe. Porque nós estivemos juntos, né? Uma parte daí da nossa vida aí de aluno, na aprendizagem, porque nós começamos praticamente começamos juntos, né? Sim. E quando eu conheci você, eu não sabia nada, né? Mas você tocava muito. Cara, esse cara aqui, gente, toca muito castanhola. Quando eu conheci ele, a castanhola dele era uma loucura, era uma loucura. Eu fiquei assim, impressionado, né? E assim, autodidata. É um cara que pegou o instrumento ali, né? E deve estar tocando horrores aí, né? Ó, vou fazer uma revelação no futuro sobre o Robson Castanhola, gente. Tá? Mas, antes disso, eu tive a Yadira, lembra? Que era uma nicaragüense ali, né? E foi ela que me ensinou, mas eu não toquei muito bem, não. Foi depois que eu entrei com a Sônia que eu comecei a tocar castanhola como um louco. Eu entrava na sala, para com esse negócio, chega! Demorei para aprender, tá? E continuo estudando, né? Depois que a gente aprende, a gente sabe que não pode parar. Conhecimento é infinito. A gente estuda e vai Galera, avançando. ele é humildade. Toca pra caramba. Mas então, eu não, na verdade, eu não sei se eu não gostava ou se eu achava muito difícil. Você dizia que não gostava, você não gosta desse negócio, não. Eu dizia, não. Porque o Rob toca muito bem castanhola. E a castanhola é uma grande paixão na minha vida, né? Eu fui descobrindo a castanhola, mas isso nós podemos falar mais adiante. Deixa para frente. Deixa para frente. Então, eu busquei desesperadamente flamenco. Em Niterói eu não conhecia nenhum lugar. Eu fui para o Rio e me indicaram a Clotilde, a dona Clotilde. Sim. A dona Clotilde. E aí eu comecei a fazer aulas com ela. E era uma dança espanhola, né? Danças espanholas. E foi um trabalho bacana, foi uma vivência bacana, legal, uma aprendizagem, né? Descobriu a dona Clotilde, você se lembra como você descobriu? Oi? Diga. Como você descobriu a Clotilde, você se lembra? Como eu descobri? Exatamente não. Alguém me comentou a respeito do meio da dança. Provavelmente o pessoal que fazia aulas no balé, na escola Maria Olineva, onde ela era professora. Ela era professora de danças folclóricas ali, né? Onde é a formação de bailarinos para o Teatro Municipal do Rio. E eu tinha muito contato com bailarinos, bailarinos clássicos, e alguém acho que bateu para mim ali, eu fui atrás, né? Fui atrás. E nesse meio tempo de Clotilde e tal, eu ainda continuava na Simone, eu continuava fazendo aulas na Simone. E a Yadira, ela fez aulas lá, fez algumas aulas lá. Eu não sei exatamente que modalidade, mas eu a conheci lá. E foi conhecendo a Yadira que eu conheci o Ricardo. Estou errado ou certo? Tá certo. E aí, dois malucos, dois apaixonados pelo Flamengo. Enquanto você ia para Clotilde,
né, que eu estava com a Yadira, eu estava começando a ir para a Mabel, porque a Yadira encontrou a Mabel, né? Então você Sim, vê que a gente começou com quase fazendo o mesmo caminho, né? sim. Nesse período que você estava lá na Clotilde, quem que estudava contigo que a gente pode fazer referência hoje e que continua ou que continua na dança? Você se lembra? Não, eu não me lembro. Eu lembro do grupo, que era um grupo profissional que existia na época, formado por ela, que era o Roberto, que era um do bailarino Roberto solista. Silva. Exatamente. Ele eu te conheci pessoalmente, né? E os outros não lembro assim de nome, né? Na verdade, não tive muito contato assim. E o pessoal. Cristiane Rodrigues, você se lembra? Cristiane Rodrigues. Não me lembro. Não me lembro. Tá, vamos lá, continua. E ali você Não, ficou quanto tempo? ali eu fiz aula com o Antônio Bermudes também. Algumas Olha, aulas com o Antônio Bermudes, que é um maestro de flamenco, e bacana, né? Tomei um couro lá com ele na época, né? E, e aí, ainda conversando com colegas, com bailarinos e tal, eu disse, cara, por que tu não vai lá para Mabel? Los Romeros, Alberto Mabel e tal, eles são quentíssimos lá, são os caras que estão fazendo a coisa e tal. E eu, mas quem são? Para onde? E aí eu fui buscar. Fui buscar e achei aí, né, as aulas ali em Botafogo, né, na Rua Bambina. isso. E foi ali que tudo começou na questão da direcionar mesmo para o flamenco, né? Ter essa vivência do que é o flamenco, né? Porque eles, Alberto e Mabel, eles me receberam ali e eu fui fazendo aula com eles. Você fazia aula também na mesma época. Eu só não me lembro quanto tempo tu ficaste, depois tu migrou para outra escola. Eu fiquei um Não sei se... tempo sem fazer aula porque não deu para continuar. Tive alguns problemas porque eu era financiado. Então tive desentendimentos e aí eu perdi essa finança. Então eu tive que ficar isolado. Fui descobrir a Sônia depois. E você continuou? Sim, eu continuei fazendo aulas com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer o Antônio de Córdoba também, é um grande maestro, né? E a gurizada toda ali, né? A Vitória, a TT, a Marisa, na época, né? O Getúlio, o Marquinho, o Arnaldo, né? Eu cheguei a pegar essa galera aí. Claro que depois o Getúlio se afastou, o Arnaldo, Marquinho, cada um foi, né, fazendo suas coisas, né? E eu fiquei, e era interessante porque esse trabalho com o Alberto Marbel, porque não sei se a galera sabe, mas eles cara, eles tinham muita cultura, eles eram grandes artistas, são pessoas que tiveram em companhias bem fortes na época deles, né, no auge da carreira deles, né, Rosário, Antônio, Pilar Lopes, os Pericês, e eles sempre atuando como primeiras figuras, né, importantes ali na companhia. Foi naquela época que essas companhias iam para a Argentina e faziam audições lá. Faziam audições lá, e aí, numa audição, aí eles entraram e a partir daí eles ganharam o mundo. Então, eles não saíram mais disso, né? Eles foram falando com as companhias ao redor do mundo. Então, eles têm muita bagagem. Alberto não só bailaor, que era um guitarrista
e que tínhamos esse privilégio de ser acompanhados por ele em alguns ensaios, né, nos ensaios, na maioria dos ensaios, como a Vitória mesmo pontuou, né, nas aulas nem sempre, né, mas nos ensaios ele sempre estava aí com a guitarra. Então, e nos espetáculos, nós tínhamos a presença do Mário Vargas, né, cantaor, de São Paulo, e a ilustre presença de um grande artista também, na época, que era o Pepe de Córdoba. Isso. Nossa, era muito, muito grande. Então, eu tive muita sorte, Ricardo, porque foi uma época que o Los Romeros teve muito trabalho. Surgiram várias oportunidades de apresentação, então eu tive muita sorte de vivenciar isso, de estar junto com eles e aprendendo o que dava para aprender, né? E tem uma coisinha que eu queria só fazer uma ressalva, pular lá para trás um pouquinho. Eu antes de iniciar, cara, eu não ia me perdoar nunca se eu não comentasse a respeito dessa pessoa. Acho que me deu um lapso na memória aqui, assim, né? É muita coisa. Mas, antes de entrar na Clotilde, eu estava ainda no balé Simone Falcão. A Simone ia para os festivais, né? E um desses festivais, o de Joinville. Foi lá que eu conheci o maestro, o maître e maestro de flamenco, Renan Castellón. Porra, esse cara, ele é boliviano, Renan Castellón. Acho que ele foi São Paulo também, se não me engano. Curitiba. Eu acho que ele é de Curitiba. E ele foi uma grande força, né? Foi uma grande força. E tem uma história bem interessante, porque eu entrei para fazer o curso lá com ele e eu parecia... aquele cachorro no meio do tiroteio, né? Perdido total, né? Perdido total. E tinha uma menina muito bacana, muito simpática, e me ajudava o tempo todo. Ela, não, vem cá, eu vou aqui, assim, assado. E me apoiava, e dava as dicas, e me ensinava depois. E aí terminou o curso, eu saí assim, porra, eu acho que... Aí eu me encontrei com ele, eu estava numa lanchonete, ele parou e sentou do meu lado, e aí, cara, como é que é? Eu tô triste. Aí ele conversou comigo e levantou a moral, assim, ele me deu conselhos ali importantes e foi, a partir daí eu segui, né? Eu segui, eu não resolvi desistir, né? Isso é muito difícil para mim. Que você estava lá com Los Romeros, em algum momento você teve essa lucidez de que é isso que eu quero seguir? Ou isso apareceu depois? Cara, foi uma... Sabe quando você está apaixonado, perdidamente apaixonado? É isso, eu estava inebriado, então eu não olhava para trás, sabe? Eu era o arcano zero, o louco, caminhando para frente e nem sem olhar para trás, sem medir consequências. E interessante que ainda no Renan, eu tive depois convidado por ele para participar de espetáculos com ele no Teatro Guaíra, né? Ele quando montou junto com a Emma Sintani, o espetáculo El Amor Brujo. Foi uma experiência bem bacana. Mas é uma paixão, Ricardo, assim, movido pela paixão mesmo, sem medir consequências. Cara, eu fui criado pelo meu avô, minha avó e minha mãe. E o meu avô que ajudava, né, cara? E dizia assim, tá tudo bem, você escolheu, tá bacana, tá bonito isso aí, mas como é que você vai viver disso mesmo? Eu falei, eu vou dar meu jeito, eu vou encontrar o meio, né? É uma profissão, é um trabalho como qualquer outro, e se eu me empenhar, eu vou
não vou Gente, conseguir Robson uma forma fez de... parte de um grupo de pessoas de rapazes privilegiados, porque era muito difícil o rapaz na dança nessa época. Então, ele teve uma sorte muito grande de ter tido apoio familiar. E quando assim tinha algum bailarino, algum estudante que não tinha esse suporte, dependendo do ambiente lá onde esse bailarino estava, a academia fornecia bolsa de estudo, né? Que foi o caso que aconteceu contigo, aconteceu comigo, mas era muito raro a gente ter homem na dança, por todos os conceitos que se carregava na época, né? Sim. E assim, você enfrentou e foi, eu também fui, brigando com a faculdade, assim, entrando na faculdade, brigando com a dança, eu não sabia, assim, os dois caminhos, louco, fiquei louco. Mas você foi direto para a dança, ficou direto. Você, nesse período, Robson, a gente também teve aquela trilogia do Sauro. Quanto que isso que te influenciou? Quanto esses filmes mexeram contigo? Ah, bastante, bastante. Ah, o primeiro filme foi na Qual, sequência, boa. qual você viu primeiro? Qual que eu vi primeiro? Cara, eu vi Bodas de Sangue primeiro. Bodas de Sangue. Depois Carne e Amor Bruto. Na sequência mesmo. Foi fundamental. Né? O que o Saura fez junto com o Antônio Gades, cara, eles levaram o Flamengo para o mundo, né? E essa coisa, e o Antônio Gades, com esse trabalho dele, essa noção dele da estética, da ética da dança, uma coisa totalmente renovada, né, que ele mostrou, que ainda não havia, não tinham sido feitos daquela forma, e foi fantástico, foi inspiração para mim, para acho que toda a minha geração, toda a minha Sim, geração. eu sempre recomendo aos alunos que vocês precisam ver essa trilogia, porque é um trabalho que abriu as portas para o Flamengo como ele é hoje. Embora na Espanha houvesse contemporâneos como Mário Maia, a própria filha Belém Maia, né? A Carmen, a esposa do Mário, e outros artistas na época que não faziam algo nesse tipo, mas o Gades foi privilegiado, né, junto com o Saulo. Então, eu sempre falo, assista essa trilogia, porque essa é a porta porque é o Flamengo hoje. Sim. O Robson, você começou a dar aula nesse mesmo período ou foi depois? Eu estava muito envolvido com os ensaios com Los Romeros, né? Então, na verdade, eu saía de casa e ia para o estúdio. E ali ficava. E, e o quanto eu pude segurar, né, de dar aula, porque o que era para nós, né, o objetivo? O objetivo ideal, né, na verdade, era dançar. Fazer suas aulas, trabalhar, bailar. E eu peguei, como eu comentei, um período bacana, assim, né, do Los Romeros, com muito trabalho. Então nós tínhamos nossos cachês e tudo direitinho, não era lá grandes coisas, mas eram, né? O Alberto... A gente queria dançar, estava nem preocupado se ia ganhar, a gente queria era dançar. É Hoje, verdade. quanto que eu vou ganhar? Não, não, não. Sim. E claro que à medida que foi avançando a coisa, aí teve momentos que teve baixas, né? Porque não é o tempo todo que tem uma sequência de espetáculos, a gente sabe que não é fácil. Surgiu a ideia da possibilidade de começar a dar aulas. Então eu comecei a dar algumas aulas em Niterói, né? Numa academia em Niterói, até na própria Simone Falcão, ela me convidou, foi bacana a época, eu dei aulas ali com ela, na escola dela. E depois a Lúcia Caruso, a nossa amiga Lúcia Caruso, a Panígio. Sabe por que Panígio? Eu vou contar aqui. Lembra, Vitória? A Vitória não contou.
Paniche é o seguinte, quando ela entrou para Los Romeiros e viu, começou a estudar flamenco, ela viu as castanholas e aí escutou a Mabel, o Alberto falar, alô, Palígio, e ela, como é que é? Panígio? O Panígio? Aí ficou. Ai, Deus, cara, ficou Panígio. Com o maior carinho, né? Lúcia Caruso, um amor. Queria saber dela, cara. Faz um tempo. Vai estar com a gente, ela vai dar entrevista, tá? Você vai ficar sabendo. Consegui contar com ela. Meu Deus, eu vou. Ah, que loucura! E a Panígio, a Lúcia, ela abriu, ela abriu as portas ali para mim, porque ela já tinha um trabalho de aulas. Ela vinha dando aulas durante muito tempo, em algumas escolas, e ela viajou, ela saiu do país. Não sei se ela foi para a Espanha, se foi para a Itália, não me lembro agora. E ela deixou a história dela. E ela hoje está em Londres, mas a Vitória contou a história dela. Dessa viajada, já está em Londres agora. E ela deixou umas escolas para dar aulas. Assim. E aí eu me afastar um pouco dos ensaios, em virtude dos trabalhos de aula para poder ganhar alguma grana. E porque os espetáculos estavam em baixa, assim, né? Mas eu acabei voltando mais para o ensaio de novo, me afastei das aulas, mesmo faltando a grana no bolso, eu fui fazendo esse trabalho com o Alberto e a Mabel, segurando ali a barra, porque era barra pesada para eles também, né? De grana e tal. Até que eles foram convidados. Como é que você desenvolveu seu trabalho de aula? Você, no início, você seguia a metodologia deles, você desenvolveu seu método. O que você tinha como base para você dar as suas aulas? Porque a gente sempre, quando sai para dar aula, a gente vai muito sem muito chão, né? Eu, quando fui dar aula, não dei aula porque eu quis. A Sônia tinha me pedido, quer dizer, não que eu não quisesse, porque eu nem sabia o que era dar aula. Mas a Sônia tinha me pedido para substituir ela numa turma de iniciantes. Ali que eu descobri o que era dar aula, né? Mas aí, quando eu comecei a dar aulas em Niterói, eu perguntei a ela, Sônia, o que eu dou de aula? Eu não sei dar aula. Então ela deu todo um processo para mim que, no princípio, não tem como negar. Eu, pelo menos, copiei muito o trabalho da Sônia, né? Depois, aos pouquinhos, eu fui saindo um pouquinho, me encontrando nesse processo, mas sempre mantendo aquela raiz que eu tive com a Sônia. Lógico, Mabel e Alberto foram os meus primeiros professores. Também tenho ainda muito resquício deles. Mas eu modifiquei muita coisa no meu trabalho. Então, eu queria saber de você o seguinte, no princípio também, para você que conhece, você seguiu aquele método? Na verdade, eu vivia, cara, eu era quase da família. O Alberto, eu vivia com eles diariamente, eu ficava na casa deles, eu tinha muito próximo da família e tenho um carinho muito grande por eles, né? Todos ali. Mantenho contato ainda com o Marcelo, né? Com a Andréa, com esse pessoal aí, que eu tenho um carinho muito grande por eles. Então, o que acontecia? Nas salas de aulas, eu acabei virando monitor da Mabel. A Mabel Robson, olha aqui, ó, esse menino, essa menina aqui, eles precisam de uma base, vamos trabalhar com eles devagarinho aqui para mim, enquanto eu sigo adiante com o outro pessoal ali, ok? Eu fui. E foi aí que, encontrando neles, eu mesmo, eu me via na pessoa deles, porque a dificuldade inicial deles foi a minha dificuldade inicial também. Então, eu entendia o que estava rolando com eles. Então, eu procurei organizar isso para mim de forma que para eles fosse fácil de assimilar, né? Também, claro, com todo o conteúdo que foi me passado pelos meus maestros, né? Então, foi a partir de sendo monitor deles que eu comecei a desenvolver uma didática, né? E seu material de trabalho, como é que era? Seu material de pesquisa, era difícil encontrar material nessa época?
Que caro, cara. Ô, meu, eu me lembro de uma fita VHS que rolou lá no Rio. Acho que a Carmen Dotto tinha. Voltou, Robson. Olá, Você parou lá na fita de VHS. Continua VHS. daí. Então, esse espetáculo foi no Scala, né? A Companhia do Ciro, maravilhosa. Eles abriam o espetáculo com o Bolero de Ravel. Fantástico, fantástico, fantástico o espetáculo deles. E foi filmado. Rebobina um pouquinho, Volta, porque pra gente gravou rebobina. quando você estava falando da fita de VHS. Tá. E essa fita de VHS, Isso. ela começou. Alguém filmou e eu consegui ter acesso, né, à fita. E foi um espetáculo no Scala, né, aí no Rio de Janeiro, e da Companhia do Ciro, Ciro né, Barcelos. do E Espanha, o Ciro, Maestro Ciro, Vitória, qual o que Ciro? faleceu. Ela sabe. Oi? É o Ciro que todo mundo fez a aula na época. Isso, no amor de Deus. E ele E faleceu faz você pouco entendeu que que quem trouxe essa fita para você foi a Carmen. cara, eu não tenho certeza se foi a Carmen. Mas eu acho que ela tinha acesso a essa fita e acho que acabou o Alberto Mavel também tendo acesso. Então eu assistia aí, né? Ciro Mas de era muito. Madrid. Colocando. Oi? A Vitória colocou o Ciro de Madrid. Ciro de Madrid. Olé! Aí, super, que amor. Graças. E esse espetáculo, acho que foi assistido por todos nós aí na época, né? Inclusive, teve um bailaor da companhia, que era o Michelangelo, que nos deu um work, né? Durante a estada dele no Rio de Janeiro, da companhia no Rio de Janeiro. Mas material muito difícil, cara. A gente, porra, Paco de Lucia o tempo todo, o que a gente podia entrar em. Todo mundo nos anos 80, final dos anos 80, era um sangue duplo, Paco de Lucia, com a capa azul, né? A arte de Paco de Lucia foi a base de todo mundo naquela época. E nós tínhamos Lembra? a grande. Ah, sim, com certeza. E a grande vantagem que tinha Paco de Lucia e Camarão juntos, né? Então nós podíamos escutar Camarão também, né? E o Pepe, né? Então era muito bacana mesmo. Eu tive a oportunidade de ter algum material também que me passou o José, o José, que era um guitarrista cigano, calon, né, que foi integrante do grupo Los Romeiros na época. Né? Você se lembra o sobrenome dele? Emanuel. José Você, Emanuel. Emanuel. Tá, Um porque grande é a amigo. primeira vez que eu estou escutando esse nome, desse guitarrista. Eu escutei do Grande amigo. Alberto Magalhães, El Maga, lembra? Ah, El Magarinho, sim, com certeza. Um Eu super encontrava dedicado com ele. à guitarra flamenca e acompanhou Los Romeiros durante muito tempo, ali sempre, né, ali com o Alberto, desempenharam várias coisas, fizeram muita coisa bacana juntos ali, o Maga e o Alberto. Robson, nesse período que você dava aula, você trabalhava só com música mecânica ou você teve a oportunidade de trabalhar com música ao vivo? Dificílimo, música mecânica, não tinha como. Não tinha guitarra, não tinha guitarra. O Alberto, né? Ou eu desconhecia, né? Se existia alguém, mas se existisse, cara, ia ser uma loucura. Ia ser disputadíssimo, né? Olha, eu falo para Débora Nefusse que a nossa história do Flamengo aqui no Rio de Janeiro é completamente diferente de São Paulo, porque lá eles têm a colônia da Lusa, e a colônia que vive aqui no Rio de Janeiro é praticamente de galegos. Então a gente Sim, sempre teve muita dificuldade para tudo. Tudo da gente aqui era muito precário, né? Até surgir mais guitarras, só tinha o Alberto, o Maga, que tocava lá para ele,
depois surgiu a Mara, mas aí é aquela história, né? A Mara foi para um outro caminho e ainda assim era muito difícil a gente conseguir guitarra. Então, trabalhar com a música mecânica era uma coisa louca, porque até para você arranjar um material legal era difícil, né? Tinha que ter alguém que viesse da Espanha com as fitas cassete lá na sua mala. Gente, fita cassete era desse tamanho assim, ó. E a gente fazia cópia da cópia da cópia e ia passando um para o outro, né? Até perder a qualidade. Mesmo assim, com a qualidade ruim, se a música era legal, a gente usava porque era o material que a gente tinha, né? Robson, eu tenho uma outra coisa para te perguntar. Sim. Até quando você ficou com Mabel e Alberto? Você se lembra o ano? 90. 90. Depois você foi para onde? Fui para Porto Alegre. Foi para Estou Porto em Alegre. Porto Alegre, vim para Porto Alegre. Você está desde então aí no sul. Quantos anos já estou aqui? Bastante tempo. Bastante tempo. E nesse período, antes de você ir para Porto Alegre, você chegou a ir para a Espanha antes? Perdão, não Antes de entendi. você ir para Porto Alegre, você chegou a ir para a Espanha? Não, não, não. Eu só pude ir à Espanha depois de ter a minha escola para ter recursos de grana para poder ir para a Espanha, porque eu não tinha grana, não tinha. Quem tinha grana ia feliz, né? Quem não, chupava o dedo ali, ficava chorando no cantinho, não tinha o que fazer. Não. Você se lembra que ano foi? Hã? Que ano foi que você foi para a Espanha? Eu fui em 93, 94, acho, se não me engano. Tá. Quando você foi para lá, você achou como é que era o ambiente, né? Brasileiro era bem recebido, tinha muito estrangeiro, como é que era quando você foi para lá? Tinha muito coreano, muito japonês, a galera oriental fazendo aula. Ah, tinha brasileiros aí, uma galera de São Paulo também fazendo aula ali. Eu fui bem recebido, assim, não encontrei nenhum problema, assim, né? E na firma lá, quando você foi trabalhar, você conseguiu entrar direto ou você sentiu, nossa, que trabalho diferente, teve dificuldade? Como é que foi para você lá, quando você Não, fiquei cagado, cagado de medo. Não, assim, não, complicado, complicado. Porque então, nessa época, o Flamengo e Madrid estava, né, naquele processo de muita força, de muita técnica, né? Então, existiam vários professores ali e o nível era bem alto, né? Na aula da Maria Madalena, que ela dividia entre classes de pés, classes de giro, de voltas, né? De castanhola, e iam todos os níveis ali. Eu fiz aula do lado da Belém Fernandes, né? Do lado não, não, do lado não, bem atrás. Maneira de dizer, do lado não, bem atrás. Mas eu digo, dentro de uma mesma classe existiam vários níveis de entendimento da coisa ali. Pronto, coisas da internet, né? A gente tem que se virar como pode. Antigamente a internet era muito veloz, por mais Gs que possa ter uma internet, todo mundo entrando fica complicado, né? Então tem hora que realmente não funciona. E aí o que a gente faz? Faz esse recurso, né? Para mim é surpreendente, nesse horário de domingo, final da tarde, início da noite aqui no Brasil, a internet está falha, né? Talvez porque tem muitas lives ao mesmo tempo. Então vamos aguardar agora que os colegas voltem e a gente continua a entrevista com o Robson. Assim, acho que o legal dessas entrevistas é deixar
que a intimidade que a gente tem fique mais solto, mais alegre, mais divertido. Embora o Robson não seja muito de falar, não. Mas ele é um cara bem legal, sempre foi um cara simpático, sempre bem sociável, né, em todos os aspectos. Então, como cada artista tem uma trajetória diferente, né, como cada artista tem uma trajetória diferente, eu acho que cada um merece dar o seu depoimento, essas lembranças, né? Por isso que eu acho importante explorar o máximo possível o que cada artista tem para oferecer. Estou aqui falando mal de você enquanto você não entra. Estou falando que a internet nunca foi tão usada como nesse momento, né, Robson? Ainda mais que Sim. O que sobra é a internet, né? É verdade. Então, para mim, é muito estranho. No domingo, final de dia, a internet está nesse estado. Deve estar um bando de live rolando ao mesmo tempo. Então, ó, aqueles 90 Gs que tem aí não funcionam, não dá conta, né? Enfim. É verdade. Você estava falando antes, Robson, para a gente recapitular, da quantidade de estrangeiros que tinha lá e que você ficou lá atrás nas aulas da Belém Fernandes, né? Quanto tempo você ficou lá fazendo aula? Perdão, diga. Quanto tempo você ficou na Espanha fazendo aula? Essa primeira vez que você foi? Um mês. Um mês. Um mês. Não tinha como ficar mais. Quando você voltou, como é que estava o ambiente para você? Porque você já estava no sul, né? Você voltou, como é que estava o ambiente? Estava legal? Você trouxe... As pessoas se chocaram com as informações que você trouxe? Como é que estava o ambiente? Sim. Deu uma renovada no repertório, né? Nós trouxemos bastante coisas, assim. Bastante coisas e nós optamos, na verdade, né, já como escola aqui no Rio Grande do Sul, nós optamos por trazer professores. E não ficou tanto aquela ideia de ir para a Espanha, mas trazer professores. Como veio várias vezes a Belém Fernandes, a Tina, Pepa Molina e outros mais. Então, nós encontramos mais facilidade de fazer isso do que... Vamos voltar no tempo. Eu quero trazer você de volta para o Rio de Janeiro. Nesse período que você ficou no Rio, teve alguém de fora com quem você pôde fazer curso? Ou você voltou só depois que você foi para o Sul? Porque a gente se esbarrou no curso aqui no Rio. Acho que foi no curso do Adriano. Sim, cara. Muito obrigado. A Vitória, cara. A Vitória. Na verdade, que depois que a Vitória seguiu com sua escola, ela me convidava muito para participar de apresentações com ela. Uma querida, assim. Então, ela dava oportunidade de trabalho, abria esse mercado de trabalho e me chamava. E ela trouxe, né, como ela teve essa história dela na Espanha, com a Tina e consequentemente, com o Adrian. E trouxe o Adrian e eu fiz a aula no Rio de Janeiro com o Adrian. Nós estávamos lá todos, né? A Lúcia... Nossa, muita gente, era muita gente. Hoje a gente tem esses workshops, vem um artista para 3 dias. O que os nossos alunos não entendem é que quando vinha alguém de fora, acho que até porque era mais barato também, né, Robson? A gente ficava uma semana inteira fazendo aula de segunda a sábado. 1h30 dava intervalo, mais 1h30 dava intervalo, quem aguentasse fazer mais uma. Era a semana inteira. Uma semana de aula era 1 ano de trabalho, na verdade. Né? Hoje a gente faz 3 dias só, né? Bem diferente. É verdade. E foi uma experiência muito bacana, porque maravilhoso maestro, Adrian, a serenidade dele, a tranquilidade e a energia que ele passava, deixava o aluno tranquilo.
Grande. Digamos, A Vitória botou o ano aqui, foi 1996, né? E uma coisa que o Adriano me chamou muita atenção foi o seguinte, o fato de que ele dava atenção para aluno de qualquer nível, porque ele sim, dava umas aulas, algumas coisas muito ligadas a clássico, e eu sei que eu sofri muito nessas aulas, porque era coisa que eu não tinha condição de fazer, porque eu não tinha aquela formação. Mas o legal dele, eu acho que isso fica para cada um que recebe informação de um professor assim, é dele chegar perto de você. E o Adriano fez isso, a Tina fez isso, a Sônia fez isso, Mabel fez isso comigo, a Imaculada, quando faço o curso, ela faz a mesma coisa, que é de chegar perto de você e dizer para você, olha, presta atenção nisso, vai por esse caminho, aprimora isso daqui, assim, sabe? Então a gente vê que mesmo uma aula como aquela que a gente teve no Rio, acho que eram umas 30, 40 pessoas por turma, bem cheio, e com os muita níveis gente. bem ecléticos, mas que eles tinham cuidado de dar atenção para as pessoas. Eu lembro muito desse trabalho, isso é uma coisa que ficou muito marcado em mim. O fato de dar atenção também para aqueles que são fracos, porque é muito comum, era muito comum as aulas serem muito misturadas, embora a gente misturasse, tentasse dividir os níveis. Na Espanha é misturado, eu não sei como está hoje, porque eu não fui lá, mas era muito misturado, mesmo assim, a Tina e o Adrian conseguiam dividir os cursos, e não importando com o que os outros pensavam dos diversos níveis que tinham na sala. Eles conseguiam dar atenção direito para todo mundo. Né? Grandes maestros. Putz, muito, muito. Essas marcas marcam a gente para o resto da vida. Você não consegue esquecer. Né? Por mais que você se renove, essas lições do passado, até contei uma para a Vitória, que foi o fato de eu ter um mico na aula da Tina. A Vitória também passou o mico dela. Eu vou te pegar também, eu quero saber o mico que você passou num desses cursos. Né? O tempo todo. Mas eu chamar lá, Robson, você faz, e todo mundo olha. Você já teve alguma coisa assim? Sim, eu sou lentinho. Eu sou lentinho. Porque hoje em dia os alunos da gente olham isso com outros olhos. Não gostam de fazer, tem vergonha, ou não sei. Mas eles não sabem que a gente também passou isso. Pelo menos eu passei, Vitória passou, a Tatiana, entrevistada, passou. De chegar, Ricardo, faz para eu ver como é que é. E errar, não, tá errado, faz de novo. E as pessoas em volta olhando. Então, essa parte da metodologia é para mostrar que a gente não depende dos outros para aprender. A evolução no trabalho de dança, como aluno, é individual. O que une a gente nessa turma é que a gente tem mais ou menos o mesmo conhecimento. Mas é individual, o esforço é seu. E eu acho que todo aluno deveria agradecer quando o professor chega perto de você. Não precisa nem agradecer, mas reconhecer que o professor que chega perto de você e te toma a lição é porque ele está tendo um zelo com você. Ele quer que você aprenda. Né? Ele te enxerga, ele te vê. Exatamente isso. É diferente dos cursos que a gente faz, independente da estrela que possa ter o profissional, que quando você está lá fazendo exercício, ele olha para você, isso aí, tá lindo, muito bom, vai em frente, é isso aí, legal. Para mim, esse não é professor. Sim. Né? Eu fiz uma aula com José Maia. Né? Ele só deu 3 passos, o Robson. 3 passos. Uma pessoa perguntou para ele, é só isso? Você não vai mudar um passo? E ele disse assim, por quê? Se você mal consegue fazer isso. Primeiro domine esse, para eu passar o que vem depois, que é a evolução desse. Então, esse tipo de cuidado que o professor tem com o aluno, eu acho muito bacana. E não fazer fast food dance. Né? Você vai ali, compra um pacote, aprende os passos, vai e leva para casa. Compra a coleção de DVD. Né?
compra a coleção de DVD, tem um monte de coisa no DVD, pega aquilo e faz fácil. Porque aí eu vou te pegar lá na frente sobre a questão dessa linguagem. Mas você chegou a montar o seu grupo, você teve um grupo, como é que está? Se você já teve, parou, fez outro grupo, ou o mesmo grupo, como é que você... Vou montar o grupo. Vindo para Porto Alegre, eu formei, comecei a dar aulas, né? O primeiro workshop foi bem legal, teve bastante aceitação, o segundo também, e eu fui ficando, fui fixando residência aqui, né? Virando gaúcho. E eu fui bem recebido, muito bem recebido pelo pessoal de Porto Alegre, e eu só tenho a agradecer esse pessoal aqui do Sul. E então fundei fundamos, né? Eu e a Andréa Franco, fundamos a primeira escola de flamenco aqui no Rio Grande do Sul, né? Chamada Tablado Andaluz. Mas antes de fundar a escola, eu formei um grupo que chamava Grupo Andaluz de Arte Flamenca, que eram meus alunos mais avançados e que formavam esse grupo. E aí a Andréa fazia parte desse grupo. E foi aí que nós nos juntamos para abrir a escola, que hoje é conhecida como Tablado Andaluz, né? E fiquei durante muitos anos aí, e depois me afastei, né? Não saí da sociedade. E hoje nós temos a Casa Palo Santo, que é com a minha grande amiga Bianca Benevenuto e com a minha esposa Priscila Fernandes. Ali nós desenvolvemos um trabalho, nós estamos indo para o segundo ano, né, que ela foi inaugurada. Ganhamos o prêmio açoriano de destaque flamenco aqui, é um prêmio que se dá por feitos, né, na questão da cultura, né, e nessa área do Flamengo por iniciativa, né, por abrir mais um espaço e ter porque nós temos um tablau também, além da escola nós temos um tablau ali e periodicamente nós temos shows, espetáculos, tablaus, né, ali na Casa Paulo Santo. Você chegou aí para o Uruguai, não foi? Foi para o Uruguai que você foi? Eu fui para Uruguaiana. Hã? Que bom que perguntou. Que eu também a cabecinha, né? É tanta coisa. Que bom, Ricardo, que tu falou. Uruguaiana surgiu nessa transição quando eu saí do Tablado Andaluz, eu em seguida não abrimos a Paulo Santo. Fiquei bastante tempo indo para a Uruguaiana, levando o Flamengo para lá, né? Então, olha, tem 9 anos de idas e vindas a Uruguaiana, né? Mesmo porque eu não tinha intenção de abrir escola, nem nada assim. Mas aí surgiu, depois de alguns anos, surgiu a ideia e o convite dessa minha grande amiga, Bianca. Vamos fazer junto? Vamos fazer, né? Porque ela tinha um espaço onde ela dava aula e ela queria crescer, queria ampliar isso, então ela bateu na minha porta e disse: olha, meu amigo, vamos junto? Vamos embora. E a Priscila também, a Priscila Fernandes, junto conosco, né? A minha esposa. Você acha que se cada estilo de dança tiver um espaço voltado para esse trabalho, o crescimento é muito maior e melhor do que inserido em outras escolas de dança? Depois eu te explico o porquê da pergunta. Pode fazer de novo a pergunta, por favor? Você acha que cada estilo de dança deveria ter seu espaço próprio? Ou isso não tem nada a ver e é fácil você entrar em outras escolas de dança? Eu te explico por quê. Porque até hoje, eu nunca fui a Joinville, eu sempre recebi respostas, comentários de colegas. A gente vai para lá, mas a gente é comparado com todas as outras danças, a gente compete com todas as outras danças, né? E sempre Joinville foi referencial de expoentes da dança no Brasil. Então, quando eu te pergunto a respeito de você ter o seu próprio espaço, é exatamente isso.
é mais fácil enfrentar os dogmas, os problemas de ter um espaço seu, voltado para o Flamengo, ou isso não interfere absolutamente nada você trabalhar dentro de uma outra academia? A visão é bem diferente. Não, pois então, se eu fosse escolher, eu escolheria trabalhar num núcleo que fosse assim, exclusivo da cultura flamenca, né, ali. Mas isso hoje em dia para nós não nos ajuda. Não nos ajuda porque, digo no caso da minha escola, né? Para poder me manter, eu tenho que abrir o espaço para outras modalidades também, né? E, então eu divido o espaço com o Flamengo e com outras modalidades também. E quando eu iniciei, as portas se abriram aí, né? Tipos de modalidades. Não foi nenhum impedimento, né? Assim, né? Mas quanto mais você dá para o aluno referência, né? Da cultura, do espaço do que você tem ali acho que seria legal ter, seria bacana ter. Mas Olha, na Palo Santo, hoje, nós dividimos nosso espaço com outras modalidades. Não sei se eu respondi a pergunta, se não foi bem isso. sim, 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 sim. Agora eu vou justificar o teor da pergunta. Até, inclusive, a Fátima está aqui. Joinville, o Flamengo vira só folclore. Muitos jurados não específicos da modalidade não são específicos da modalidade. Por que eu pergunto isso, Robson? Pelo seguinte, pelo menos aqui no Rio de Janeiro ainda, por mais que você tenha avançado no tempo, esclarecido sobre a diversidade da dança, todas as danças de matriz étnica ainda, quando estão dentro do espaço de uma dança com matriz acadêmica, ela ainda não é a palavra que eu queria falar, mas é a que me veio no momento, inferiorizada. Ela é colocada como sempre uma coadjuvante, tá? Então, quando a gente faz o papel inverso, por exemplo, agora, uma dança de matriz étnica é a carreira chefe da casa, você agrega outras danças. Então, existe todo um referencial, um valor inverso, porque a gente respeita as diferentes danças. Enquanto as danças de matriz étnica, olha a gente tudo como igual. Então, essa foi uma grande crítica que eu fiz em alguns concursos aqui no Rio de Janeiro e fui colocado na geladeira por causa disso. Aqui abrir o coração de dizer, poxa, por que vocês não criam uma modalidade para isso, outra para aquela, outra para aquela? Ou então, por que em vez de vocês botarem as danças de matriz étnica para concorrer entre si, vocês não colocam as danças de matriz acadêmica para concorrer entre si? Do tipo, balé concorre com jazz, contemporâneo, sabe? Então, disseram que eu não tinha capacidade para falar a respeito disso, que eu não tinha autoridade, essa foi a palavra correta, para falar a respeito disso. E aí o que aconteceu? 10 anos na geladeira. Os meus alunos eram convidados para participar de concursos, de festivais, mas o Ricardo não podia, né? E, na verdade, não era questão de ganhar um prêmio ou não ganhar, é de você ser honesto com a concorrência. Eu prefiro concorrer contigo, com a Vitória ou com a Miri Galeno, porque estamos no mesmo ambiente, né? E é uma concorrência saudável, mas não no sentido de ser um melhor do que o outro, mas de ter ou não mais experiência ou ter mais segurança em palco. Eu acho que é muito mais proveitoso para aquele estudante, que na maioria das vezes a gente leva estudante para esses eventos, do que você competir com outras modalidades de dança que não tem nenhum paralelo contigo, né? É muito estranho você, como Flamengo, concorrer, como a Vitória mesmo dizer, o balé russo, né? Com 300 pessoas em cena, tudo perfeitinho, ou concorrer com dança do ventre, com afro. Por isso que eu te fiz essa pergunta, entendeu? Para saber como é essa inserção, né? Essa mediação de valores.
E assim, sempre disse, se hoje a gente tem mercado paralelo, é porque a gente tomou como exemplo exatamente o mercado convencional. Porque os moldes são muito parecidos, né? A premissa da produção é muito parecida, só o conteúdo é diferente, né? Então, hoje, eu acho que todo festival de flamenco tem que ser respeitado, porque é uma conquista que nós conseguimos nesses anos todos, né? Você ir para um festival, por mais que seja para mostrar que a gente existe, é muito complicado. Você ir num evento voltado para Flamengo é outra coisa, é um universo tão grande que você volta com mais expectativa de trabalho, de ideias, de formação, os horizontes aumentam, os intercâmbios profissionais acontecem. Essa foi a intenção de te fazer essa pergunta, que eu passo para todo mundo, sobre o ambiente, o mercado de trabalho. Sim. Ficou claro, né? A explicação extensa que eu dei? Não, você tem que estar coberto de razão, e só lamento que na época as pessoas não tenham entendido, né? Na verdade, eu acho que entenderam, mas se incomodaram, né? Então, por isso aconteceu isso contigo. E é lamentável, porque, mas até pouco tempo se sofre com isso, né? Festivais de dança com palco coberto de linóleo, e esse linóleo fica e você sapateia em cima, né? Então, agora mudando, né? Se você quer colocar música ao vivo, é complicado por causa da questão do time do espetáculo, da produção e tal. Mas o que acontece? Como tu mesmo falou, divide nas categorias direitinho, e à noite de flamenco, coloca uma estrutura para o flamenco, né? Tira o lenóleo, quer com cante, quer com guitarra, tem estrutura, tem microfone, tem retorno. Bom, eu acho que é isso aí. Nosso papo aqui é Flamengo Carioca, mas eu não posso deixar de mencionar um evento que eu participei em Uberlândia, tá? Em que é um evento patrocinado pela prefeitura, pela Secretaria Municipal de Cultura de lá, e tudo aquilo que eu sempre pedi nos eventos lá aconteceu. Havia uma noite para aquelas danças que não precisavam de linóleo. Então chegava um momento e que na hora que tinha que se recolher o linóleo, tinha gente da produção falando sobre o evento, quem patrocina, quem não patrocina, o que vai ter amanhã. Então, 3 minutinhos, as pessoas enrolaram o linóleo por causa da produção. E aconteceram todas as danças que não precisavam de linóleo. Então, também é uma questão de boa vontade e de inteligência, né? Porque não se gastou mais para isso. Simplesmente, uma parte daquela noite foi voltada para todas as danças que não precisavam de linóleo, da onde o Flamengo estava incluso. Então, essa visão que eu tive em Uberlândia, eu falei, gente, não é impossível. Uberlândia é uma cidade conhecida, mas não é uma capital como é São Paulo, como é Rio de Janeiro, né? Por que não fazem isso? Já ajudaria bastante. Só o fato de enrolar o linóleo já ajudaria, né? Mas, enfim, ficou um parênteses aqui para que as pessoas entendam como é importante os eventos de Flamengo da sua região, ou quando a gente pode migrar para outra região. Robson, você é um cara que também acompanha a modernidade, e aí eu faço uma pergunta particular, porque é curiosidade minha. Qual é a sua visão sobre a questão de agora os homens fazerem uso dos acessórios femininos? Né? Porque antigamente não se podia, né? E agora a gente vê até o Balé Nacional da Espanha monta uma coreografia inteira só com seu elenco masculino, com mantom, com bata de cola, sem descaracterizar o gênero masculino da dança e sem descaracterizar o uso daquele acessório. Como é que isso é para você? É belíssimo. É lindíssimo ver um homem bailando com bata de cola. É lindíssimo. Eu não sei por que não descobriram isso antes. É lindíssimo. E com mantom, abanico, também.
Mas adoro ver o homem executando com a bata de cola, o baile é fantástico. Eu sou super entusiasta, né, nesse ponto, nessa questão. É lindíssimo. A gente vê Adoro. que não é uma coisa difícil. A mulher antigamente usava calça e sombreiro, Sim, não é? E com agora certeza. estão voltando a usar pantalão, sombreiro na raquetilha, né? E por que não usar a nossa bata de cola? Tá? Não é? E elas não vão Sim. deixar de ser extremamente femininas dançando, porque estão usando, vamos dizer assim, um artigo até então considerado masculino. Eu fiz questão de fazer pergunta, a todos os homens vou perguntar, porque ainda existe resistência, né? E a gente vê assim, grandes bailaores na Espanha que fazem um belíssimo trabalho. Eu acho que o que acontece entre quatro paredes é questão pessoal. O artista lá, ele é outra pessoa. Se agora ele vai finalizar isso, é problema dele, né? Mas para mim, a arte, contexto geral. E aí vem outra pergunta. O que você acha dessas novas interferências no flamenco hoje? Muito contemporâneo, sapateado mais veloz. Qual a visão, a percepção que você, como artista, tem dessas inserções hoje? Eu acho válido, eu acho importante, eu acho bacana, eu gosto, aprecio, desde que se faça com embasamento, né? Com pesquisa, com que esteja inserido dentro da coisa, né? Dos dois lados, né? Se quer fazer um trabalho de difusão, que não se torne confusão, né? É muito bonito Aprecio. você ver essas coisas, porque a gente vê, às vezes, artistas de renome fazendo coisas que você olha, você não encontra nem. Vou falar mais da dança, que é o nosso caminho, né? Você não encontra nenhuma movimentação flamenca, mas você vê que o fundo, o músico e o cante é totalmente flamenco, que chama aquilo de flamenco. Eu tenho uma certa dificuldade de entender isso como flamenco. Agora, também a gente tem artistas que sabem mediar todos esses conhecimentos. Você vê, como falei para a Vitória, misturar água e vinho. Você não percebe a diferença quando você olha. Né? Você percebe no sabor. Né? Então, a fusão, para mim, de duas danças é exatamente isso. Você sabe que existe a inserção do outro elemento, mas você quase que não percebe. Então, o que eu vejo muito hoje nesses trabalhos, não só com o flamenco, não, com outras danças de matriz étnica, não tem fusão. Na maioria das vezes é confusão, mas eu vejo assim, é a água e o óleo. Né? Não se mistura, são densidades diferentes. Então, eu também não sou contra essas inovações, desde que seja feito comedidamente. Né? A concepção, se você leva pela ótica do flamenco, para mim é essa inserção que tem que ser. Se você vai pela ótica do contemporâneo, o Flamengo já ficou de segundo plano. Né? E quando você acha um meio. Pô, o próprio Adrian faz isso. Né? Manuel Linhan, o Flores, o próprio Antônio Canales faz isso. Né? Então a gente vê grandes artistas que sabem mediar esses conhecimentos. Né? E aí eu pergunto a você, até onde é legal que outras danças sirvam para o flamenco? Isso serve para os nossos alunos. Até onde que outras danças servem como suporte para o Flamengo. Até que não, até o ponto de não engessá-la, né? Até o ponto de não engessá-la. Não adianta você ter tanta técnica no balé e não ter essa versatilidade, não ter o flamenco
engessar a dança clássica no teu flamenco, né? Às vezes é muito mais interessante ver alguém que nunca teve nenhuma base clássica bailar do que outro que baila clássico bailando flamenco, porque tu vê que digamos, é meio arriscado falar isso, mas que perde um pouquinho da pureza, né? Se falar de pureza... Não de pureza, mas de essência. Tem uma bailaora que eu gosto muito, que faz isso com uma precisão, que é a Concha Rarenho. Sim. Você olha o trabalho dela, é uma coisa, cara, espetacular essa mulher, né? A própria Sara Bara, vamos dizer assim, que é bem mais, ela é mais moderna, né? Que é a linha que a Vitória gosta muito. A própria Sara Bara faz umas coisas no trabalho dela que não descaracteriza. Acho que perde um pouquinho dessa essência, né? Com certeza. O que eu quis dizer é justamente isso. Não é problema nenhum. Você ter versatilidade, você ter base e ter técnicas de outras modalidades de dança e ter teu flamenco. E fazer com que isso vá a favor do teu trabalho de dança. Não é problema nenhum. O que não pode é engessar. Né? Engessar, que eu digo, não ser uma coisa nem outra. Ficar a tua linguagem corporal, não está definida, ficar confuso. Né? E substituir uma pela outra na falta, né, da linguagem de uma, substituir pela outra. Acho que deu para entender. O engessar aí vai funcionar como, olha, trava o flamenco e deixa outra dança acontecer. Né? Sim. Por aí. Né? Por aí. Não deixar que a outra se sobreponha, porque se a tua prioridade é o flamenco, quando você põe a outra acima do flamenco, perdeu. Perdeu. Funcionalidade, né? Então, é a mesma coisa de dizer assim, a gente tem um jeito diferente de dar piruetas, como na dança indiana ou em qualquer outra dança. Mas é muito estranho. Você está lá no seu ambiente flamenco, você para, vai fazer uma posição lá, prepara na terceira posição e vai dar um monte de pirueta, dar uns fuetês, que nada contra, né? Se você leva isso para um teatro, é uma coisa interessante. Né? O teatro tem uma visão completamente, uma concepção completamente diferente de um tablado. Né? Então, eu penso que mediar. Para a gente poder finalizar, vou te perguntar assim. Muito bem. Não, definiste muito bem. Definiste muito bem. Definiu muito bem a questão, Ricardo. Do engessar. Assim, eu acho que hoje eu tenho um pouco dessa versatilidade sobre esse olhar, porque eu andei muitos anos da minha vida nesse ambiente de academias de dança, né? De tentar mostrar. E não é só a minha arte. Quando eu falo a minha, eu digo o Flamengo, tá? Olha só, você tem dança do ventre na escola, olha qual é o universo de que esse pessoal persiste, né? Persegue. Olha a dança indiana, olha a dança cigana. Então, assim, tenta enxergar esse universo, né? Já que a proposta é agregar, inclusive para ajudar na questão financeira, mas abre um espaço maior, um leque de oportunidade para esse outro estilo de educação. E não engessar essas danças. Né? A gente já fica engessado. Né? Robson, eu quero fazer assim, uma retrospectiva. Quando você esteve com Los Romeiros, teve algum show que te marcou bastante? Fazer você viajar? Com certeza, o mesmo que é da Vitória. Né? O Alberto fez um intercâmbio cultural no espetáculo, porque a primeira parte era Vila Lobos e a segunda parte era Lorca. Foi fantástico, e apresentamos em vários lugares, e o que marcou muito ali no Paço Imperial. Eu lembro bem desse espetáculo, a Vitória cantando, maravilhoso. Marcou muito esse espetáculo.
Isso é uma ideia bacana mesmo do Alberto, foi essa sacada dele de fazer esse intercâmbio, né? Primeira parte, Vila Lobos, segunda parte, Lorca. E Foi muito agora, bacana. a Paulo Santos está com quantos anos? 2? Perdão? A sua escola agora está com quantos anos? 2? Estamos indo para 2 anos. Tá. Então vai ser muito prematuro perguntar qual foi o melhor espetáculo, né? Mas Na verdade, são mais de 20 anos do tablado andaluz, né? E agora 2 aninhos começando de novo na Paulo Santos. Mas o então, espetáculo que marcou muito para mim, foi uma concepção minha e da Bianca, foi o Arcano. O Arcano foi um espetáculo em cima dos arcanos maiores do tarô, onde nós procuramos representar cada arcano, o arquétipo com o palo, né? E foi bacana mesmo, e nós pretendemos representá-lo, né? muito bom. E foi para mim, marcou muito. Na época do tablado da luz, vocês só se apresentavam no tablado ou iam para teatro também? Tinha produção para teatro? Bom, o tablado andaluz, no começo, durante vários anos, focava muito teatro, muito produção, grandes produções de teatro. Nós nem era difícil, porque nós não tínhamos patrocínio, tinha apoio e tal, mas contávamos sempre com a bilheteria. Mas sempre deu certo, né? A gente conseguia pagar os custos e nós sempre investíamos muito na qualidade do espetáculo, no que é de luz, som, todo um cuidado com a estrutura do espetáculo. E sempre deu super certo. Depois de alguns anos, o tablado andaluz, na sua própria sede, construiu um tablau. E aí virou referência aqui no Sul como uma escola formadora de bailaores de tablau também. Então aconteceram vários eventos e coisas bem interessantes ali. E vem acontecendo. Eu fui lá, mas aí você já tinha saído. Cheguei a visitar o pessoal lá. Quem me recebeu lá foi a Grazi, né? A Grazi e o atual marido, né? Na época era... Grande amiga ela e o Giovanni Capello, nosso guitarrista. Se tem uma coisa que a arte nos proporciona é conhecer a sensibilidade dos outros, né, Robson? O quanto que a pessoa se lapida com a arte ou o quanto ela pira com a própria arte, porque tem os dois lados. Então, uma coisa que eu acho bacana na arte é essa possibilidade de você conhecer a sensibilidade dos outros artistas, né? E às vezes você poder partilhar isso ou se blindar, né? É muito louco. A arte é campo para psicólogo. Ó, tem uma interferência aqui da Priscila Fernandes, que ela falou uma coisa bacana, que resumiu mais do que eu e você, sobre a questão das interferências das danças, né? As outras modalidades devem servir como ferramentas para executar o flamenco. Priscila, é exatamente isso. Tá? Olha aí. Sônia Castriotto dizia a mesma coisa. A gente deve estudar diversas técnicas de dança para melhores... ter mais facilidade para a sua expressão artística. Não fazer com essa sobreposição. Então, quanto mais você domina o seu corpo, consciência corporal, na verdade, né? Quanto mais você domina, mais fácil você tem a expressão. É verdade. Robson, agora você vai me contar esse segredinho. Você não gostava das castanholas. Eu até hoje não sei se você realmente não gostava ou se era uma implicância porque tinha dificuldade para tocar. De repente, eu olho o Robson, curso de castanhola com Robson Delbato. O quê? Robson Castanhola? Cara, o que aconteceu? Que virada foi essa? Mas então, eu acho que na época, eu achava muito difícil, então eu arrumava uma desculpa. Eu não gosto.
Não, mas voltando ainda na figura dos nossos maestros, o Alberto e Mabel, eu disse para ele, não gosto. Não gosta, vai gostar, vai aprender a gostar. Vai aprender a gostar. E eles explicaram, cara, se eu montar uma coreografia e tiver castanholas, você automaticamente não vai estar. Então, se você mais tarde quiser ou oferecer um trabalho para você com castanholas e você não souber tocar, você também não vai estar. Então, aprende, cara. Né? Então, na época, eu estava muito naquela sempre gostei muito da farruca. Então, era farruqueiro. Então, eu queria minhas mãos livres. Aí, então, eu não pensava muito na castanhola. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Na verdade, você... Né? Mas eu segui a orientação do Alberto da Mabel e fui estudando. E a minha relação com a castanhola foi uma coisa de tempo, porque eu fui estudando, fui me relacionando e descobrindo uma grande paixão, um amor, né, cara? Eu gosto tanto, mas tanto de castanhola, que se fosse comestível, eu comia o dia todo, né? No almoço, na janta, no café da manhã. Eu acho um instrumento, Ricardo, fantástico. Ele é um instrumento que tem mais de 3.000 anos. Ele não é espanhol, ele veio dos fenícios, nacionalizou-se espanhol. Ele é tão antigo, que tu pode até pensar assim, ó, cara, 3.000 anos lá, né, com a questão dos fenícios, mas se botar mais para trás, aí 2 pedrinhas batendo já era uma castanhola, né? Então, já viu quanto tempo. Então, eu acho assim, ó, a castanhola é um som que vem de longe, é um som que viaja na noite do tempo, que vem de muito longe. E essa ancestralidade, essa força que ela carrega, me fascina. Eu adoro, cara. Então, eu comecei a tocar e não parei mais. Eu estudo muito, sou muito apaixonado pela castanhola. Me dedico bastante. Posso falar nada, né, de castanhola, eu sou suspeito. Hoje não, recentemente aí, eu achei que tinha desfeito, mas eu achei a minha caixotinho de feira, que a Babel disse. Comprou uma caixotinho de feira, tá aí até hoje. Mas eu lembro que eu tirava com essa caixotinha de feira. Eu lembro. Ela dizia, se você tocar numa castanhola ruim, você vai tocar muito bem numa castanhola boa. Então eu me esforcei bastante. Foi isso. Bacana. Fala, querido. Cara, difícil dizer, né? Mas flamenco, para mim, é a minha forma de sentir, a minha forma de ser, a minha forma de me expressar, a forma com que eu tenho de me mostrar, né? Eu costumo dizer, né? Já escrevi lá algumas vezes que não é o quanto você sabe, mas é o quanto você se mostra de verdade. Então, o flamenco me dá essa condição de me mostrar de verdade quem eu sou. A dança faz isso. Ela vai mostrar quem você é. Então, esse é o meu fascínio pelo flamenco. Ele me dá condições de mostrar quem eu sou. Né? Para mim mesmo. Ou para os outros. Para a gente poder encerrar agora, quais são... não, quero fazer uma outra pergunta para você. Quais são as suas inspirações artísticas atuais? Reapresentar o arcano, e eu estou fazendo uma pesquisa em cima já é um projeto que já foi escrito, já está, né, já colocamos aí para ver se a gente consegue, né? Volta. Sonidos. Cara, tu sabe que eu gosto do tambor, tu também, né? Então, sabe o que eu estou falando, né? Então, essa coisa
do tambor, da percussão que vem lá de trás, né? Eu quero uma conversa, uma conversa com essa coisa africana, né? Eu não quero nem, eu quero só sentar à mesa e conversarmos, né? Então a ideia é fazer essa conversa e colocar a força desse instrumento tão antigo, tão ancestral que é o tambor, né? Com os seus elementos de força, né? Eu não digo que não vou entrar no âmbito da questão dos orixás, né? Sim, sim. Mas na força do que representa os toques dele, ligado à força que está dentro do que a gente faz no flamenco. A gente tem essa possibilidade, sim. É. E de artistas? Quais são os seus artistas nos quais você hoje olha assim, puxa, te passa mais inspiração hoje? O que me passa mais inspiração hoje, cara, eu acho que todos os meus colegas brasileiros aí que estão na luta, vocês todos são minhas inspirações, assim. Legal. Isso é legal. É a primeira vez que alguém fala isso. Muito legal, Robson, você dar esse referencial. É bom porque a gente se sente valorizado, sabe? E respeitado. Muito bacana. Eu agradeço. Eu espero que os colegas que estejam vendo não se sintam lisonjeados com o que você está falando, que isso é muito bonito. É muito humilde da sua parte poder fazer isso, né? Eu falo do coração porque eu poderia enumerar aqui artistas grandes aí, né, que servem como inspiração realmente, né, não tem dúvida disso, mas a minha grande inspiração é a nossa classe, nós aí na luta, é você, Ricardo, tendo essa iniciativa, fazendo esse trabalho bacana, tendo essa visão tua crítica, cara, positiva, muito importante isso que tu está fazendo aí, né? Com certeza, coração. E a gente se emociona, né? Na verdade. Vou parar aqui, senão choro, né? Artista é assim mesmo. E assim, antes da gente terminar, quais as recomendações, os conselhos, o recadinho que você deixaria para os nossos colegas que são aprendizes da dança, e os admiradores, né? Que recadinho você deixaria para eles? Cara, o meu recado é o seguinte. No meu caso, na dança, eu sou um grande teimoso, né? Eu sou um teimoso, não sou um talento, eu sou um cara assim, ó, que, cara, eu quero aquilo ali para mim, eu acho aquilo bonito, aquilo me toca, segue adiante, vai atrás do teu sonho, vai atrás daquilo que tu gosta, que tu ama, que tu se identifica, e bola para frente, sem pensar o quanto, né? Aquilo que eu te digo, não importa o quanto tu sabe, mas a forma com que aquilo vai te proporcionar, te mostrar de verdade, né? E para os talentos também, né? Mas talento não se faz sem muito trabalho, né? Então, sigam trabalhando, sigam no propósito de continuar, não abram mão das suas paixões. Se tu ama a dança, tu gosta do flamenco, faz o flamenco, procura. Não se detenha por nenhum tipo de... Porque um passo, o outro, não é essa a questão, né? A questão reside muito mais além dos passos, né? É isso, não sei se... Olha, o legal da gente bater um papo assim, que é eu e você, aí você fica solto. Agora, se estivesse no teatro de arena com as pessoas olhando, acho que você não seria tão solto assim, né? Não seria, tu me conhece, né? Sim.
É sobre isso que eu estava falando. Quando a gente fez a introdução, eu estava falando sobre isso. Que você é um cara muito tímido. Você não é um cara de falar. Né? Sim. Então, e o legal da live é exatamente isso. Como eu conheço alguns artistas, eu posso ir por determinados caminhos e ficar focado somente naquele release que eu passei. Os colegas têm que saber o seguinte, os nossos assistentes. Todos os entrevistados recebem um roteiro, mas eu não sigo muito aquele roteiro, né? Então, dependendo do meu grau de afinidade com o artista, eu vou por um caminho que não está no roteiro. Sabe por quê, Robson? Eu acho que todos vocês têm as suas particularidades. Não existe dentro do Flamengo um artista igual ao outro, mas assim, cada um deixa a sua digital. O Flamengo é construído de várias digitais. Não existe uma digital única, né? Então, embora você faça 200 anos com um artista só, quando você vai fazer seu trabalho, não é a alma dele que vai ficar impressa, é a sua. Então, para mim, cada artista que está dando depoimento, essa digital é importante. Então, o quanto você se abre, o quanto você se solta, para mim, tudo isso é um tesouro. As suas memórias agora fazem parte das memórias que eu não tive. Então, cada um de vocês que conta as histórias de vocês, eu fico aqui viajando, né, tentando imaginar esses ambientes todos por onde vocês passaram, que eu não vivi, ou que eu vivi de forma diferente. E isso é legal para que as pessoas que estão vendo o nosso trabalho possam entender que tudo que eles acessam hoje é um trabalho árduo nosso e dos nossos antepassados. E que a gente tem que realmente louvar aqueles que vieram antes da gente. Porque sem eles, nós não somos o que somos hoje. Né? Não vou embora sem me despedir de você. Então, eu quero que vocês cheguem lá no canal do YouTube, Flamengo Carioca, tá? Lá já tem algumas entrevistas. 2 entrevistas não puderam ir ao ar, não é por causa do artista, foram questões técnicas que eu acho que você vai gostar muito quando eu conseguir, Robson. Que é a Lívia, filha de Mabel, ela tem dificuldade tecnológica. Então, eu estou tentando um outro recurso. Sim. E a Andréia. No dia da entrevista da Andréia, ela estava com problemas técnicos lá. A prestadora dela ia fazer um serviço lá que ia pegar, inclusive, o dia da entrevista, então ela não pôde. E como eu não posso passar uma entrevista em cima da outra, está tudo agendado, né? Assim que tiver a primeira vaga, eu vou colocando esses artistas lá embaixo, lá no final da fila, infelizmente. Não dá para fazer uma entrevista cronológica, que era o que eu gostaria. Até porque vocês têm seus afazeres, têm que tomar conta da sua vida. Então, assim, meu muito obrigado. Eu tenho alguns colegas que fazem parte do meu princípio de vida, que só tenho ótimas recordações, sinto saudade daquele momento. Agradecer demais você ter sido generoso, conversar comigo num domingo, final de dia, tá? E dizendo assim, que você está guardado na internet, mas está guardado aqui, tá? Guardado no meu coração, querido. Que presente bom que você me deu. Muito feliz por esse convite, viu? E não me canso de repetir, vou falar de novo. Tu é um grande cara. Essa tua iniciativa é muito bacana. E tudo que tu vem fazendo, né, com o Flamengo Carioca e Flamengo Brasileiro, cara, meu aplauso. Tá? Muito obrigado. Eu, como você, quero deixar uma digital. Tá bom? Muito obrigado. Um grande beijo. Ó. Um beijo grande para ti e para todos. E a gente se fala por fora, tá bom? Com certeza. Obrigado, Robson. Tchau, querido. Fica com Deus. Tchau.